hospital, né? Imagine no resto. Eu vou deixar o Solivan responder, eu vou liberar o Solivan também. Solivan, gostaria da sua opinião sobre. Solivan? Som. O César Victor falou tudo. Tem que fazer, cercar, fazer tudo pelo aleitamento materno. Eu não vou entrar em detalhe. Eu queria só esclarecer uma coisa que eu acho que o professor Martins Filho não entendeu bem. Quando nós falamos que estamos institucionalizando esse ano, no nosso serviço, a consulta pré-natal, professor, não é falar só de leite materno. Consulta de aleitamento materno no pré-natal, eu não sei dizer quando nós começamos. O senhor deve se lembrar que, na época, a gente articulou muito com o senhor, quando nós criamos o primeiro banco de leite na maternidade escola, o primeiro banco de leite do norte e nordeste do Brasil, foi o nosso da maternidade escola da Universidade Federal do Ceará, criado por mim. E depois a professora Márcia Machado assumiu e teve muito contato com o senhor. E ali nós já tínhamos a consulta de falar, o pediatra falando de aleitamento materno no pré-natal. Eu digo agora, professor, é mais ampla, é falando em vínculo, é mostrando que a criança, o feto tem a memória fetal, que tem que haver esse vínculo de conversar com ele, de falar com ele, de botar música para ele, de haver harmonia, que ele tem estresse do mesmo jeito que a mãe tem estresse tóxico. Nós estamos com um trabalho belíssimo, o resultado vai ser surpreendente, a gente vendo o cortisol capilar na mãe e na criança, né? Então, há uma necessidade do que nós chamamos de pré-natal emocional. A consulta do pediatra para falar do aleitamento materno, nós temos décadas já. Tá? Eu vou ter que me ausentar, gente, que eu tenho que estar presente, presencialmente, na Assembleia Legislativa aqui de Fortaleza. Professor Jaime, o senhor é sempre um presente para nós. Obrigado. Muito obrigado aos colegas professores. Ô, Cezinho, Solivan. um abraço carinhoso. Ô, Solivan, a tua placa também vai lá para Fortaleza, tá? Semana que vem, tá? Então, Solivan Mota, agradecemos a sua participação como palestrante no 5º Congresso. Você é um grande amigo da amamentação, um apoiamento do aleitamento materno e um grande cientista na mudança e na identificação de crianças sem vínculo. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima. E agora, muito obrigado. Agora o Jaime pode falar, agora é a tua vez. E a Beatriz já falou? E o Marco já falou? Não sei. Você falou em 2 minutos, vamos resumir aquilo que já falamos. Então, o aleitamento materno começa na escola, como lembrou bem a Maria Beatriz. Aliás, uma tarefa nossa, que não é muito difícil, seria tornar obrigatório no currículo do ginásio falar sobre aleitamento materno. Acho que isso vale a pena, não é muito difícil. Depois, o pré-natal, aí precisa muita colaboração dos obstetras, depois a primeira mamada na sala de parto, depois o alojamento conjunto, e não as crianças irem para aquilo que eu chamava antigamente no campo de concentração de crianças, de recém-nascidos normais, que é o berçário, né? Lógico que o berçário tem a sua utilidade em casos especiais, mas não para crianças normais. Depois o ambulatório de aleitamento materno, mas a criança tem um nível melhor, não está indo numa associação, está indo no pediatra. Tudo bem, o pediatra pode fazer isso e hoje conta com alguns recursos modernos, como a mídia, as redes sociais. Então, precisamos... então, os estudantes, os residentes que se preocupam muito com doença, que hoje é o mais importante, considerado mais importante, então também estabelecer um programa para os residentes e depois, como disse, utilizar os recursos modernos, que são as redes sociais e a mídia. Então, com isso, eu acho que, como ficou demonstrado aqui, o Marcos falou, já aumentou muito a frequência do aleitamento materno, partimos quase do zero, aleitamento materno ia desaparecer, ia deixar de ser um apanágio do ser humano. Quer dizer, de repente conseguimos tirar do zero. Eu sempre digo que a diferença entre 0 e 1 é muito maior do que entre 1 e 100. Sair do zero, sair do nada é muito difícil. Daí em diante é um esforço. Então, nós já estamos numa fase
animadora, não ideal, mas animadora, o que mostra que vale a pena, e principalmente usando os recursos modernos, que hoje a gente tem bastante. Nós éramos uma cultura mamaderífica, não amamentária, né? Esse foi um problema sério. Quando você começou, e eu também, você em Santos, eu em Campinas, era uma luta muito grande. Havia rejeição à nossa fala. As pessoas não aceitavam a gente falar de aleitamento. As pessoas brincavam com a gente. Uma vez o Ceci me mandou uma mensagem dizendo: não, aquele jeito de você falar, tá o meu jeito de falar sempre, né, Ceci? Que você arrebentava com os caras. Não é, porque tinha que ser assim. As pessoas resistiam, né? Eles não queriam ouvir, porque dá trabalho falar de aleitamento. Para ser pediatra e cuidar de aleitamento, você leva tempo, você tem que falar com a mãe, você tem que pedir para ela amamentar na tua frente, você tem que ajudar, você tem que ver a pega, você tem... É muito mais fácil falar, não, receita tal coisa, está aqui a receita e tchau. Então, é isso que eles resistiam, né? E eu hoje, como estou aí com meus 55 anos de pediatria na Unicamp, eu sei que as pessoas começaram a perceber isso que você falou. Oh, será que ele tinha razão quando ele falava aquilo? Talvez, sim. Eles não têm certeza ainda, mas eles falam, talvez. Só o Ceci que fala que eu tenho razão. Obrigado, gente. Beatriz, com você. Não, eu só acho a importância da gente, nas universidades, treinar já os profissionais médicos, né? Então, por exemplo, aqui na Univille, na Faculdade de Medicina, os alunos passam no banco de leite, então eles passam no processo do leite, eles ajudam na assistência, a gente trabalha firme isso, né? Porque eles têm oportunidade que o Hospital Escola acaba sendo uma maternidade, que é o Hospital Amigo da Criança, que é referência para o banco de leite, que é referência para canguru. Então, eu acho que isso é um diferencial. Eu fico bem satisfeita de ter essa oportunidade, né, de passar na prática. E aquilo que o doutor José Martins falou, eu fui, durante 18 anos, responsável médica pelo banco de leite. Então, o dia a dia... eu sei na teoria, mas eu sei na prática também, né? Então, eu acho que isso te qualifica no sentido de que aquilo que eu estou fazendo eu consegui vivenciar na prática, né? E eu acho que isso a gente consegue transmitir. E o médico, porque senão o desmame muitas vezes é iatrogênico. Então, é importante que o médico, independente da especialidade, em algum momento ele vai atender uma nutriz e ele vai saber prescrever, que ele não precisa suspender o aleitamento por causa da medicação, ele vai ter esse olhar diferenciado, que é isso que eu espero plantar essa sementinha lá nos meus alunos. É isso. Obrigado, Beatriz. Agora, Marcos, eu sei que você tem que sair, então você pode falar, pode se defender e depois não vai ter nem tréplica, tá? Daí tu te libero. Se o Marcos sair, eu não vou falar. Eu sei o Marcos. Não, eu vou assistir meu professor. Vou assistir. Estou brincando. Vou ser breve. Precisamos de políticas públicas, mas essas políticas públicas não devem ser só do governo federal, deve ser dos estados e dos municípios também. Políticas públicas de promoção, que é incentivo, comunicação, políticas de proteção, que é a defesa, a NBK, a licença maternidade maior, como o professor José Martins Filho falou, e apoio, que é suporte. E aí entra o setor saúde, a iniciativa do Amigo da Criança, unidades básicas amigas da amamentação, creches amigas da amamentação, empresas amigas da amamentação, quer dizer, a gente tem que sair do setor saúde e trabalhar com as empresas, e a capacitação em manejo clínico da lactação. A amamentação não é instintiva, não é inata, e os profissionais de saúde não entendem de manejo clínico e prescrevem medicamentos ao invés de atender a nutriz e o bebê. É isso. Obrigado. Maravilha. Agora eu vou falar um pouquinho, tá? O último dia, se eu não falar hoje, eu não falo mais. Então, a minha fala, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Então, vamos cronometrar para ver se você vai falar 30 minutos. Hein? Se eu passar, vocês podem me cortar. Anderson, como é que eu abro aqui? Então, na verdade, eu vou contar um pouco como é que eu cheguei aqui, na verdade, né? Como é que eu cheguei aqui fazendo esse congresso, né? O 5º já. Como é que foi a minha trajetória, né? Na verdade, é o contrário, né? Como é que passa para frente depois? Aqui? Tá. Pronto. Então, o que eu vou falar é o aleitamento materno na minha trajetória. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, como é que eu cheguei até aqui. Então, as minhas lembranças. O que eu lembro? Eu lembro da minha mãe, né? Eu lembro da minha mãe deitada
né, tomando canja de galinha e amamentando meus 10 irmãos, né? Os bebês eram amamentados, não tinham cólica e também não tinham outros desejos como esses bebês têm hoje, né? A minha família, né, o meu pai, o nome dele é Azar, ou Azor, eu acho que minha mãe é Hannah, os dois vieram do Líbano com meu irmão mais velho, Kamal, em 1948 vieram para o Brasil, porque dizia que aqui se fazia América, né? E minha mãe teve 11 filhos, eu perdi uma irmã com sarampo, mais velha que eu, e todos os meus irmãos foram amamentados até nascer um outro, entendeu? Então, e minha mãe, nunca vi a mãe falar de cólica, nunca vi ela reclamar que tinha lesão no peito, e ela amamentava numa boa, eu nunca ouvi. Então, essa história que a gente ouve hoje, eu passei minha infância toda e eu ajudava a cuidar dos meus irmãos, e foram 11 amamentados, e só terminava a amamentação de um quando nascia o outro, e o peito era trocado do mais velho para o mais novo, né? Aí nós tivemos a década de 70, né? Que eu digo que é a década da tragédia, né? Eu me lembro assim, muito chocado quando aqui a gente viu que as mães saíam da maternidade com uma lata de leite em pó e se dizia ser melhor que o leite materno, né? E as mães já eram secado o leite delas antes de sair da maternidade. Aí quando o Jaime disse, foi quando a gente foi para o zero, né? Então se convenceu toda a cadeia de saúde que o leite em pó era melhor e tiraram essa opção da mãe, né? E graças a Deus foi por pouco tempo, né? E depois eu me lembro na década de 80, quando nasceu meu primeiro filho, e naquela época não se falava em cólica, não se falava em dor, era uma coisa... E eu me lembro que o meu primeiro filho, naquela época era moda tomar Coca-Cola, então a gente foi muito prejudicado, ainda continua sendo muito prejudicado por essa mídia muito inteligente, né? Que a gente leva muito tempo para entender o que eles querem com a gente, enquanto eles não querem, a gente faz o que eles querem, né? E eu me lembro que o Azor tomava Coca-Cola, que é meu filho mais velho, e tinha cólica, e eu fui na maternidade e disse assim, escuta, mas não passa nada pelo leite, né? E a pessoa que mais falou nisso primeiro, que eu me lembro, foi o Sabrá, né? Que ele falava que o leite de vaca passava pelo leite e dava, e hoje, né, hoje a gente vê a quantidade de bebês com alergia à proteína do leite de vaca que passa pelo leite materno. Mas naquela época, quando a gente falava, eles riam, mas isso que eu disse, né, as coisas demoram para acontecer, né? Como é que foi a minha percepção do leite materno, né? Durante a faculdade de medicina, não tinha informação sobre o tema amamentação. E para nós, o aleitamento não era relevante. Por quê? Porque amamentar era um ato natural, era da natureza e do instinto da mãe e da mulher. Então, a mulher amamentava naturalmente. Então, para que eu vou estudar uma coisa que acontece naturalmente, né? No segundo ano de residência, existia até um estágio no banco de leite, mas todos diziam que não era importante. Nem me lembro de ter conhecido esse banco de leite, porque era o único lugar onde a gente não era avaliado. Então, a gente ficava passeando nesse mês inteiro ou ia fazer outros estágios, ia para o berçário, ia para outro lugar, mas ninguém ia para o banco de leite, porque ninguém valorizava. E a gente não tinha também ninguém que nos fizesse valorizar isso, né? E como é que foram os momentos? Como é que eu entrei no leite materno? O Martins agora, me desculpa, tá? Mas o Martins é o responsável por eu estar sentado aqui hoje, tá? Eu me lembro que eu era estudante, eu fui numa palestra dele, diferente, impactante. Eu fiquei maravilhado, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é leite materno. Era uma coisa assim, eu fiquei com aquilo na cabeça durante décadas. E depois eu nunca mais vi o José Martins. Aí eu me aproximei muito do Jaime, e o Jaime falou assim, não, mas o Martins está lá, eu tentei um contato com ele até para trazer para o nosso congresso, não conseguimos. E eu fui reencontrar o Jaime apresentou de novo o Martins no almoço em São Paulo. E aí reaproximei-me do Martins de novo, e o Martins está conosco nas 5 jornadas. Então, assim, Martins, a gente não discorda, a gente concorda somando, né? Então, assim, a gente concorda somando. E meu pai sempre dizia, meu pai, quando meu pai brigava comigo, eu dizia, pai, a gente olha a mesma coisa por ângulos diferentes, né? Eu estou olhando você daqui, você de lá, então a gente está vendo a mesma coisa, então a gente soma, né? Então, quanto mais gente estiver falando do mesmo assunto, mais soma, né? Depois, uma experiência que eu tive foi num congresso de gastro, no Matsuda, onde a Nestlé lançou o NHA e um palestrante tinha vindo do Japão,
E ele foi vaiado quando ele disse que o NANH era melhor que o leite materno. Aquilo acabou a palestra, entendeu? Acabou a palestra, acabou tudo, foi um mal-estar terrível. Então você vê como as coisas eram assim. E aí eu fiquei em banho-maria, até que quando eu comecei a fazer muito curso para gestante, participava, eu fazia uma aula bonita, falava de leite materno, mas eu não tinha uma profundidade na minha cabeça, no meu coração, no meu âmago, né? Eu falava, mas não entendia muito bem o lado B, o detalhe, né? O pulo do gato. Até que num curso daqueles, eu participei junto com a enfermeira Soninha, que está aqui do meu lado, né? E aí eu vi a palestra dela, e aquela palestra me abriu os olhos de novo, né? Foi quando eu comecei a perceber a mudança das mães, e esse tempo transformou a minha visão atual do leite materno. Então, hoje eu tenho essa visão baseada em tudo aquilo que a gente viveu, né? E aí eu comecei a entender o conceito, né? Porque nós, como pediatras, como médicos, nós aprendemos a vida toda que a gente precisa resolver. Então, chega uma criança com febre, você medica, né? Chega uma criança com uma dor de garganta, uma amidalite, você medica. Então, você resolve, né? E no aleitamento, você não resolve nada. Você precisa entender. E demora muito tempo para nós, profissionais de saúde, mas principalmente um pediatra, entender que quando você tem uma mãe na tua frente para amamentar, você não vai resolver, você vai entender. Então, vai entender toda a conjuntura, mãe, bebê, família, apoiadores. Você vai entender o medo daquela mãe de não conseguir amamentar, o medo daquela mãe do bebê se afogar porque ela ouviu gente falando que o bebê podia se afogar, medo por não sentir segura de dar conta, né? Medo de dar errado, medo do que os outros vão falar, porque a mídia é muito cruel com as mães que amamentam. Todo mundo que tem mãe que amamenta, todo dia eu escuto uma mãe dizer: ai, doutor, eles estão falando porque eu estou amamentando com 6 meses, com 7 meses, se eu não vou dar comida para ele, por que eu amamento na rua, por que eu dou uma... Então, assim, há uma crítica muito forte em cima do aleitamento. E nós, profissionais de saúde, temos que entender essa mulher, protegê-la e ajudar ela a suplantar todas essas dificuldades, né? Então, uma mãe precisa ampliar o autoconhecimento, então ela precisa voltar para si, ela precisa começar a se escutar, observar, ela precisa compartilhar, ela precisa pedir ajuda quando ela está necessitada, e ela precisa essencialmente receber apoio. Receber apoio é fundamental no aleitamento, né? E o amamentar é o maior desafio da vida da mulher no século XXI, porque depende dela e depende da rede de apoio. Então, ela depende do companheiro, da companheira, ela depende do pai, ela depende da mãe, ela depende dos avós, dos padrinhos e de toda a rede de profissionais de saúde. Sem esse conjunto, ela realmente vai ter muita dificuldade para amamentar, né? E ela tem que se preparar. E aquilo que o Sullivan falou, e aquilo que o Jaime falou, a história da consulta pré-natal, né? Quanto mais a gente fala em aleitamento, mais a gente descobre coisas, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer esse triângulo amoroso, né? Mãe, obstetra e pediatra. Nós precisamos caminhar junto, porque o obstetra prepara o bebê e o pediatra pega depois. Eu acho que não. Essa caminhada tinha que ser junto com aquela consulta do aleitamento, aquela consulta do vínculo, aquela consulta emocional, porque a mãe na gravidez, na gestação, ela sofre muito pelas transformações em todo o corpo dela. Então, fundamental a consulta pré-natal e o acompanhamento com o obstetra e o pediatra conjuntamente. Ela precisa ter noção do que vai acontecer depois que o bebê nascer. Aqueles questionamentos, as alterações físicas, fisiológicas e nutricionais que vão acontecer, as alterações psíquicas e emocionais na relação com o parceiro, com a família, com as amigas. A mulher grávida, ela fica diferente, né? Os desafios com o parto, como é que vai ser o parto? Vai ser um parto programado, vai ser normal, vai ser cesárea? Tudo isso daí
mexe demais com a cabeça, né? Aí os desafios com a amamentação, eu vou conseguir amamentar, os desafios para conhecer o bebê, cuja única manifestação com ela é o choro, né? Então ela tem alguém que só chora na frente dela e ela precisa entender aquilo, né? A mãe que precisa ser muito bem preparada, a gente precisa motivar essa mãe para aquilo que ela está fazendo, né? Mostrar o verdadeiro foco, né? E empoderá-la. Mas como é que você vai empoderar uma mãe? Empoderá-la com conhecimento, porque o conhecimento é o que faz a diferença. O conhecimento é o poder das pessoas. O maior poder que um ser humano tem é o seu conhecimento, não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é seu avião. O que ninguém tira de nós é o conhecimento. E a mulher, mais do que nunca nessa fase, ela precisa ter conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo com ela e como a gente pode participar e ajudar ela a realizar o sonho dela, que é uma gestação saudável e uma amamentação eficaz, né? E aí você tem o conhecer o essencial. Então, o que a gente tem? Ó? Você tem a chá de revelação na gravidez, tem chá fralda, você tem as lembrancinhas, tem a foto no meio da gravidez, uma foto muito mal, que é com 15 dias, pega um bebê com 15 dias e ele fica horas ali para bater foto. Para que isso, né? E esquecemos o essencial, que é a chegada do bebê, que é o que importa, né? Que é a rede de apoio, que é o que importa. E que ela precisa conhecer, que ela vai viver uma nova rotina. Então, é isso que a gente precisa ajudar, é isso que a gente precisa entender, e é para esse conhecimento que a gente tem que participar. E aí você tem o triângulo, né? O pai, a mãe, duas mães, dois pais, né? E vocês veem que embaixo a linha é fina, mas em cima a linha é pesada. Por quê? Porque esse bebê é frágil, né? Ele precisa de muito apoio para se manter, né? Então, precisa conhecer o bebê. Os bebês não nascem com bula. Por isso, a mãe precisa ficar 100% focada nesse bebê. Precisa criar uma rotina desde o primeiro dia. Por quê? Porque o bebê é totalmente dependente da mãe. Conhecer, compreender e identificar as necessidades do bebê e da mãe. Mãe, pai, parceiro, precisam apoiar a mãe. Então, você tem uma liberdade de dois. Então, enquanto você está gestante, você tem um parceiro e uma parceira que pode fazer o que quiser e aonde quiser, né? Mas que vai se transformar na cumplicidade de três que são interdependentes. Então, é o casal precisando cuidar do bebê. É isso que nós precisamos entender. E é isso que toda a conjuntura em volta do bebê precisa entender, né? E considero os 14 primeiros dias os dias mais importantes na vida familiar e do bebê. A mãe precisa de alguns dias para conseguir entender o que está acontecendo e a mudança total na vida daquele casal, né? Que podia fazer o que queria a partir do momento que o bebê saiu do útero e veio para o peito, criar uma rotina de dia para mamar e de noite para dormir, buscar uma vida equilibrada. Então, a gente precisa se espiritualizar mais para meter nessa fase onde ela precisa de muita força interior, mas também de muita força exterior. Então, ela vai buscar uma meditação, uma oração, um silêncio, um olhar para dentro de si para poder ter força, porque não é fácil, né? Amamentar é um ato, uma atividade física de alta performance. O Dr. Marcos mostrou belíssimamente o peso que é de uma mulher, né? Então a gente diz que é uma atividade física de alta performance, mas também é uma atividade psicológica de alta performance, é uma atividade emocional de alta performance. E por isso nós todos que estamos em volta dessa mãe precisamos ajudar. Então, quanto menor for o sofrimento dela, menos dor, menos cansaço. Então, amamentar com qualidade, com todos os ingredientes que envolvem o aleitamento, né? Isso já foi falado aqui pela Soninha e por outros, né? Não receber visita, uma mulher, um casal com bebê, numa situação dramática nos primeiros dias, ela não precisa de visita, ela precisa de apoiadores. Então, a mãe precisa de apoio físico, de apoio psicológico de todos os envolvidos. E ela precisa ficar 100% sem essa, infelizmente, ela tem que deixar esse
né, essa telinha aqui, o celular, 14 dias, entrega para alguém, porque se ela não mergulhar 100% no aleitamento, realmente, e não focar no bebê, ela vai ter muita dificuldade para superar essa fase, né? E convencer a mãe que o instinto não é mais natural, né? No tempo da minha mãe era natural. Por quê? Porque a mulher nascia, crescia para casar, para ter filho, para ter o lar. E ela não tinha nada de mídia social, ela não tinha amigas, ela não tinha vida individual. A vida dela era com o casal. Então, amamentar era tudo que ela ia fazer na vida dela, né? E ter filhos. Então, hoje não. Hoje o mais importante é ela saber que amamentar não é mais natural. Ela tem que aprender, né? E que a sociedade consumista colocou o supérfluo em detrimento do essencial, né? E por isso o principal foco precisa ser o bebê. Então ela precisa aproveitar. Eu digo que a mãe tem 2 dias de rainha, que são os 2 dias que ela está na maternidade. Então aproveitar aqueles dias, 2 dias de rainha, para aprender a amamentar. E não esquecer que ela precisa tomar muito líquido e que ela precisa descansar bastante. E ela precisa ter muita paciência e muita persistência e apoio familiar, né? E os bebês de hoje, diferente dos nossos, nós quando éramos bebê, nós éramos da casa, nós éramos muito quietinhos, nós levávamos, sei lá, 3 semanas para abrir o olho. Os bebês hoje já acordam, muitos já estão acesos, né? E entender que bebê não é uma visita, né? Ele veio naquela casa, é uma pessoa que veio para ficar em definitivo. Então, bebê não é um adulto em miniatura, ele é um ser em formação. O bebê não quer e não gosta de estranhos. Então, assim, a mãe precisa ficar com esse bebê. Bebê gosta e precisa da mãe. Então, todo o corpo de apoio fica para ajudar a mãe nas tarefas que não sejam aleitamento, né? E a criança precisa passear todos os dias, ir para a rua. Ele gosta do walk, tá? Quem tem cachorro sabe que bebê precisa sair. Hoje, interessante, eu estava lá no meu consultório e eu estava vendo um pai saindo e ele carregando o bebê. Eu falei assim, parabéns, está carregando esse bebê muito bem, andando com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor salvou a nossa vida. A partir do momento que a gente pegou aquele bebê e começamos a caminhar com ele, esse bebê parou de chorar e a gente começou a entender. Então, entender o quê? Entender o choro. Primeira causa, fome. Segundo, passear, entender que essas crianças nascem com uma necessidade endorfínica muito grande, porque as mães andam muito. E terceiro, sim, aí um choro de dor, né? E precisamos passar essa ponte, né? A ponte de apoio para superar. Para superar o quê? Superar os medos, superar as perdas que a mãe tem, superar a ansiedade e a insegurança. Vocês viram que o doutor César falou que 27% das mulheres têm depressão. Então, isso constatado. Então, você pode ampliar para muito mais. Então, uma pessoa em depressão não consegue cuidar de si. Como é que vai cuidar do seu bebê? Como é que vai amamentar? Então, essa mãe precisa ser apoiada. A doutora Cláudia falou muito bem aqui, né? Precisamos identificar sinais de depressão para tirá-la da depressão, para que ela possa ter uma vida saudável e também amamentar com saúde, tá? E a parceria que veio para ficar, né? O bebê é o motivo de tudo que está acontecendo. A mulher que faz hoje a opção pela maternidade pode ser considerada a heroína do século XXI. Tá? E esse ato, né, é um mergulho no escuro, que aos poucos vai criando uma luz até iluminar a todos. Né? É uma energia única e divina, porque é a criação se materializando e se perpetuando. Ter um filho é a maior responsabilidade do mundo. Ter um filho com responsabilidade é um investimento seguro, é a garantia de paz, de família harmonizada, de um ser humano que irá transformar o mundo. Se a gente quiser transformar o mundo, nós precisamos começar lá no aleitamento, lá antes da gravidez, lá na menina, lá na escola. É criar um ser mais forte, com limite e com amor. Essa daí é minha família, né? É minha esposa, meus filhos, meus netos, todos reunidos, certo? E muito obrigado. Acho que eu fiz nos meus 30 minutos. E agora eu agradeço e agora vamos passar para a última palestra do José Martins.
Se alguém quiser fazer um comentário antes do Zé Martins, pode fazer, tem 5 minutos, depois nós passamos para o Zé Martins. Nobody? Jaime, quer falar alguma coisa? Sua última chance. Então, vamos para a nossa última palestra, né? A importância dos 1000 dias na vida da criança e seu desenvolvimento. Dr. José Martins é médico pediatra, é professor emérito da Unicamp, é membro titular da Academia Brasileira de Escritores. Ele tem um currículo que eu posso ficar aqui 3 dias falando, mas eu posso dizer para ele que ele é um dos grandes cientistas brasileiros que está na frente, na linha de frente até hoje. Seja bem-vindo, Zé Martins, e saiba que a gente se ama com as nossas diferenças que são para crescer. Maravilha, muito obrigado, Cecinha. Eu que agradeço a gentileza sua. Me lembro quando o Jaime, lá em São Paulo, me falou, olha, vou te apresentar o Cecim. Lembra, Jaime, que você que me disse do Cecim e tal? Ele é lá de Santa Catarina. Eu fui tanto a Santa Catarina várias vezes, falei na academia, fiz a conferência de abertura da Sociedade Catarinense de Pediatria. O ano passado eu estive em São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina, 2 dias lá falando para um grupo. Floripa eu ia há muito tempo, eu adoro Santa Catarina. E eu hoje estou assim, muito emocionado, porque as pessoas que estão aqui hoje, começar pela Maria Beatriz, que fez uma palestra maravilhosa, fiquei muito contente de assistir a tua palestra, Maria Beatriz. Se você permitir, seria bom você distribuir essa palestra para a gente, porque vale a pena repeti-la para estudantes de medicina e residentes, está muito maravilhosa. O Marcos, eu não tenho o que dizer dele, porque o Marcos, eu conheço o Marcos desde que ele era estudante de medicina no Rio, na FRJ. E ele me apareceu um dia em Campinas, ele tinha assistido uma palestra minha e foi lá para ficar comigo no alojamento conjunto que nós tínhamos criado, em 1970 e pouco, né? E aí ele foi lá e se entusiasmou, que era um alojamento conjunto que a gente tinha improvisado, tal, porque andava pelo Brasil inteiro e ninguém tinha pensado nisso. Parece que só lá em Santos que a Keiko e o Jaime começaram também a fazer alojamento conjunto, e era uma novidade, a gente saía para falar de novidade. Bom, e queria dizer que o Cecim é uma pessoa que me surpreende pela sua capacidade de trabalho, pela sua iniciativa. Isso que você fala de ter assistido uma palestra minha que te entusiasmou, agradeço a Deus essa referência, porque o César, que está aqui, também fui lá um dia em Pelotas fazer umas conferências em Pelotas. O César trabalhava com epidemia geral, ele assistiu a minha palestra de aleitamento, hoje é um nome mundial em aleitamento. Então, eu fico muito feliz, sabe, de ter essas pessoas amigas aí participando com a gente. O Sullivan, lá no Ceará, que foi o primeiro banco de leite que foi feito, que nessa época, quando a gente estava em Brasília, no INAM, e o João Aprígio começou a fazer lá na Fiocruz, ele tinha referência lá do Ceará, que foi a primeira realmente. Mas a rede de bancos humanos, de banco de leite humano, foi realizada pelo pessoal do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, junto com o apoio do Aprígio, que, aliás, eu entrevistei há 15 dias atrás, numa entrevista muito interessante sobre a situação dos bancos de leite humano. Eu me surpreendi muito, uma vez que eu estava aí no meio de autoridades aí de alto nível e tal, não interessa quem, que alguém levantou-se e disse o seguinte para o presidente da República que estava lá do lado: olha, nós gostamos muito do Brasil, mas tem 2 coisas excepcionais do Brasil que a gente gostaria que vocês exportassem. E ficou todo mundo olhando. Uma é o pré-sal e o biodiesel, e a outra é a rede de leite humanos e o programa de aleitamento materno. Era um africano falando isso. Eu falei, puxa vida, nós estamos exportando conhecimento sobre leite humano. Eu falei isso para o João Aprígio, ele sabe disso também, ele também ouviu isso muito claro, ganhou 2 prêmios importantíssimos. Bom, então, outra coisa que eu quero dizer para vocês todos, amigos queridos, é o seguinte: o Jaime é uma pessoa que eu respeito muitíssimo e que trabalha muito nessa área também e sempre foi um precursor. Sempre tivemos muito contato e ele brincando num congresso aí de vocês, acho que o último, que eu estava lá na plateia e ele estava lá na mesa, ele falou assim: o Martins que está aqui pensa que é o primeiro, mas ele é o segundo. Lembra disso, Jaime? Porque o primeiro fui eu lá em Santos. Falei, tá bom, Jaime, vamos ver a diferença de idade aí. Mas isso é uma coincidência, porque nós sempre trabalhamos juntos, né? Sempre falamos as mesmas coisas, enfrentamos os mesmos problemas, discutimos as mesmas coisas. Então, eu acho que falar em último lugar no Congresso, uma deferência que você fez
essas coisas que você fala de mim que eu fico impressionado, muito obrigado. É a bondade libanesa, que sempre é muito gentil, sempre. Então, muito obrigado por falar essas coisas. Mas o que eu queria dizer é que depois desse congresso tão bom, com pessoas tão importantes, falando coisas tão boas, como hoje essa mesa maravilhosa, eu podia chegar e dizer assim, muito obrigado, não tenho nada a acrescentar, tchau, vou falar pouco, senão o Jaime briga comigo e mais nada. Mas não, eu acho que eu tenho que comentar algumas coisas que eu peguei nas palestras e até mudei minha palestra. Também decidi ontem que, depois de ver várias apresentações, e até pelo meu estilo de oração e a minha maneira de dar conferência, eu não vou apresentar nenhuma tela, eu vou só fazer comentários que eu gostaria que as pessoas marcassem e a gente debate. Primeira coisa, pegando um pouco da palestra do Marco e juntando com o que o César disse aqui, sobre a questão ambiental, tudo aquilo que foi falado, eu acrescentaria duas coisas inacreditáveis. Primeiro, os trabalhos mais recentes mostrando que para produzir 1 quilo de leite em pó, se gasta 4.000 litros de água. Olha só. Aí eu até falei numa última vez numa conferência, um homem, como? Falou, a senhora tem caixa d'água em casa? Eu tenho. De quantos litros? 500. Então é o seguinte, precisa de 8 caixas d'água da senhora para fazer essa caixinha de leite que a senhora dá para o seu filho. Não, doutor, não é possível. É possível, sim. Porque a indústria usa toda essa água para fazer o leite em pó. É isso. Agora, então, acabou. Aí, bom, mas por quê? Não é só porque a gente vai falar agora das pastagens, das vacas, dos 200 e tantos milhões de vacas que tem, mais do que seres humanos no Brasil. É por causa, evidentemente, do desmatamento da Amazônia, por transformação de tudo em pastagem, pelo problema da água para irrigar essas pastagens, pelo gás metano e o gás que o gado solta também, o CO2, que contamina. Ou seja, não tem dúvida, né? A gente tem que entender que realmente é uma coisa que... Aquela fotografia que o Marco me mostrou, e eu estou lá de cabelinho preto, Marco, você não vai fugir, não, eu quero aquela foto. Eu quero mostrar para todo mundo que eu tinha cabelo preto. E na verdade, aquele dia, eu fui lá na Eco 90. O cálculo de perdas econômicas pelas pessoas não amamentarem está ao redor de 302 bilhões de dólares no mundo inteiro. É 0,5% do PIB mundial. Caramba, olha só o que significa isso. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, se a gente pudesse evitar isso e conseguisse incentivar mais ainda a amamentação, que aí eu tenho a seguinte opinião, eu acho que o Jaime vai concordar comigo. Quando eu comecei a falar de aleitamento materno, em 71, 72, quando eu voltei da França, do Centro Nacional da Infância em Paris, onde trabalhei e vi o aleitamento materno lá, e voltei para cá, porque eu nunca tinha falado de aleitamento materno antes. Eu saí daqui como professor doutor da Unicamp e não conhecia nada de aleitamento. Na USP eu não aprendi aleitamento materno, né? Embora o Marcos mostrou um livro lá, o livro do Marcondes falando da ecopediatria, mas não falava nada. Eu me lembro que o professor Voice, que era meu professor, ele ensinava muito bem pediatria, mas a gente tinha, os residentes de pediatria, uma casinha lá onde a gente ia aprender a fazer papinha e onde a gente podia produzir leite. O pediatra tinha que saber preparar a comidinha e o leite em pó. É incrível. Porque ninguém sabia de imunologia nada, as pessoas não entendiam nada de imunologia, ninguém se preocupava com isso. Quando você sim faz essa história brilhante a respeito da vida dele, desse conhecimento, eu tive uma história parecida. E vou começar dizendo o seguinte, Cecim. Sabe quanto tempo eu fui amamentado pela querida mãezinha minha, que já faleceu há tanto tempo, que também era imigrante? 5 anos. Eu mamei 5 anos. Eu acho que isso me ajudou a ter esses 3,8% de QI aumentado em relação que hoje estão dizendo que o QI aumenta com a amamentação. Não estou dizendo que eu quero que todo mundo amamente 5 anos, que a mãe fique pendurada. Não é isso. 2 anos está bom para mim. Mas a minha mãe era humilde, era uma pessoa muito humilde, e ela me amamentava. E eu amamentei. Eu me lembro ela conta para mim, eu andando e correr atrás da minha mãe para amamentar. Agradeci a Deus, porque eu acho que me ajudou bastante do ponto de vista do desenvolvimento cerebral. E aí entra esse aspecto que eu quero falar, por que eu me interesso tanto pelos primeiros 1000 dias. Eu acho que aqui dá para emendar quase todas as falas de hoje brilhantes, né? Tudo que a Maria Beatriz colocou cabe dentro da discussão dos primeiros 1000 dias. Tudo que o Marcos falou também. Tudo que o Cecim falou, sem falta nenhuma. Porque o que é os primeiros 1000 dias? É o desenvolvimento mais importante do ser humano
durante todo o resto da vida. O que acontece intraútero, o que acontece no primeiro ano de vida e o segundo ano de vida, a gestação com suas 40 semanas, 280 dias, o primeiro ano 365, o segundo ano 365, que são importantíssimos para o desenvolvimento da imunidade, do neurológico, intelectual, corporal. A criança, nesse período intraútero, até os 2 primeiros anos de vida, depois, vai crescer numa velocidade muito maior do que em qualquer outro momento de vida. Ela nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios, mas os adultos só têm 20 bilhões. A gente perde 80 bilhões de neurônios na infância. Por que a gente perde? Quais os neurônios que ficam sobrando? É porque o cérebro ele divide bastante neurônio, mas ele vai sabiamente aproveitar os melhores. Então, quais são os que sobram? Aqueles que são estimulados, aqueles que são cutucados, aqueles que são amamentados, aqueles que, estou dizendo isso da mãe, né? Aqueles que recebem apoio, aqueles que têm audição, aqueles que têm a visão estimulada, tudo. Esses são os precursores, dentro dos primeiros 1000 dias, fundamentais do desenvolvimento cerebral. Ah, mas, meu Deus, e aí? O que acontece? Acontece que tem uma coisa chamada poda neural nesse período, que destrói a grande parte dos neurônios que nos interessam, e só fica com esses. E a amamentação é fundamental nesse momento. É ela que vai ajudar alguns neurônios a fazerem as melhores sinapses. É ela que vai proteger... Tudo que já foi dito aqui é fundamental. Mas o desenvolvimento neurológico e neuronal cerebral associado ao aleitamento materno é uma coisa maravilhosa, né? Outra coisa importantíssima, né, é perceber, que aquilo já se falou um pouquinho no estresse tóxico, né, é perceber que a maior parte das vezes, esse desenvolvimento, ajudado pela mãe com o líquido leite, mas com a sua presença, com a sua afetividade, com o seu carinho, com a sua atenção, com o seu psiquismo, juntos, pode fazer pessoas muito melhores, com muito melhor evolução. Crianças desmamadas precocemente, a gente andou estudando um pouco esses grupos, elas têm muito mais dificuldade de desenvolvimento escolar, elas têm mais repetição, elas têm mais problemas de desenvolvimento. Não são todas, mas estatisticamente você começa a mostrar a importância desse desenvolvimento, né? Agora, na verdade, o fenômeno mais importante que ocorre nos primeiros 1000 dias é a prática da mãe na relação com o seu filho, que pode causar estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? É a lesão que ocorre ao nível cerebral, provocada por alguns hormônios, por adrenalina, por exemplo, né? Que é liberada durante a criança não ser bem atendida, não ser bem cuidada, não ser afagada, não ir para o peito da mãe. Essa adrenalina sai lá da suprarrenal do bebê, vai lá no cérebro e começa a desligar neurônios, os links neuronais diminuem. Há lesões que podem até ser comprovadas por ressonância magnética. E, além de mais, o cortisol do estresse também faz a mesma coisa. Para que serve o estresse tóxico? O que é o estresse? O estresse é uma reação de defesa ou de agressão. Quando é que você faz estresse tóxico na vida adulta? Quando você faz estresse? Você faz quando você está se defendendo de uma agressão ou quando você está com raiva e quer brigar com alguém. Você começa a liberar adrenalina, para quê? Aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila, aumenta sangue no músculo, aumenta sangue no coração, aumenta sangue no cérebro. Isso tudo está associado, evidentemente, à necessidade biológica, principalmente dos mamíferos. E os bebês, amamentados ou não, eles, quando são mal atendidos, não são bem cuidados, não são amamentados, não só por causa da qualidade do leite, mas também por causa do afeto, etc. e tal. Eu, no último congresso aí que eu estive, eu fiz uma conferência que eu falei que... Eu comecei com um slide meu que eu falava assim, não é só o leite que é importante, o leite é fundamental, mas é fundamental a maneira como esse leite chega. E por que ele chega assim? Qual é o contato do bebê com a sua mãe? O que é a pele a pele? O que é essa relação afetiva importantíssima? E onde é que a gente pode chegar, né? E o estresse tóxico é interessantíssimo. Eu percebi, eu falei aqui já antes naquele comentário, que à medida que a gente consegue falar com a família, com o pai e a mãe, ou as pessoas que cuidam da mãe, ou a avó, a família que vem conversar com a gente antes do bebê nascer, e que a gente fala, como bem disse o Solivan, eu estive lá no Ceará na época, falei muito, e ele lembrou disso, o que a gente fala no pré-natal da pediatria que eu marco no meu consultório e lá no lugar do trabalho. Bom, é o seguinte, não é só falar da importância do leite, é falar da importância da relação família-criança, a importância da relação afetiva, o papel da mãe e do pai, quais são esses papéis, né?
Por que é que o bebê humano tende, se você colocar ele no lugar, ele tende muito mais a prestar atenção na voz da mãe do que na voz do pai. Se você bota duas mulheres, ele presta muito mais atenção na voz da mãe, porque ele intraútero fez isso. E aí vem uma coisa incrível que eu aprendi, e até vou fazer uma entrevista com esse professor, com o professor Cipolla, que é professor da USP, lá das Ciências Biológicas. Uma coisa que a gente fala pouco, Jaime, não sei se você já leu sobre isso, ou você, é a questão da melatonina. Essa discussão da melatonina é uma coisa incrível, né? Está todo mundo tomando melatonina, tal, adulto para dormir, etc. Aí nós descobrimos, nós não, eles descobriram e mostraram que muitas dessas melatoninas que se compram no mercado, que as pessoas usam para tentar dormir, ela é contaminada, sobretudo aquelas manuseadas, por antihistamínico, por tranquilizante, e a pessoa está dormindo, pensa que é melatonina, mas são os contaminantes. Isso foi uma investigação da USP. Aí, eu fui aprender um pouco de melatonina na gravidez e na amamentação, e fiquei pasmo, porque eu falo de amamentação há tantos anos, vejo pessoas como vocês falando, e ninguém fala da melatonina. Sabe o que o Cipolla fala? Que durante a gravidez, a mãe produz melatonina para suprir o feto, porque ele não produz ainda. E isso é importante para a tranquilidade do feto lá dentro. Porque a melatonina, que a gente pensa que é só para dormir, mas não, ele tem muitos outros fatores. E mais uma coisa interessantíssima, ela é produzida no escuro, à noite, e ela tem uma dependência muito grande da luz, inclusive da luz solar. Se você quiser aumentar essa melatonina e tranquilizar mais, você tem que botar a mãe tomando banho de sol. E depois que o bebê nasce, a melatonina do bebê é fornecida pelo leite materno. E essa melatonina tem uma capacidade muito grande de acertar o ciclo circadiano do bebê e diminui a questão dos choros noturnos. E mãe que toma bastante sol e que à noite ela apaga todas as luzes devagarzinho e ela não acende a luz para amamentar quando ele acorda, tem uma tendência de que esses bebês durmam melhor. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu comecei a ler sobre isso e fiquei assim entusiasmadíssimo. Tanto é que eu vou fazer uma leitura agora, vou tentar ver um trabalho melhor sobre isso. E eu estou entrevistando o Cipolla agora, logo, para a gente mostrar isso para o Brasil. Porque a grande coisa desses primeiros 1000 dias, para as mães, é o cansaço, né? O bebê que chora, que acorda todo dia, que a mãe dorme mal. A gente tem mães que chegam para a gente deprimidas, não por causa do parto, não é só por causa da gestação, é pelo cansaço de acordar toda hora, a noite inteira, para bebês que choram toda hora, e que a gente fala, não, é normal, olha, deixa ele dormir com você, faz quarto compartilhado, faz cama compartilhada, às vezes melhora, às vezes não, fala para mim, me dá um remédio, não vou te dar remédio, toma chá de camomila e tal. Agora eu percebi que tem essa coisa circadiana da luz. E sabe mais o que é interessante? É que a melatonina não funciona só na questão do sono, mas ela regula praticamente todo o metabolismo do bebê e o metabolismo dos seres. E é interessante, ela funciona muito bem à noite, induzindo algumas situações que induzem o sono, mas ela também funciona durante o dia quando ela não é produzida. Então, ela é uma coisa interessante, vale a pena estudar isso, e isso faz parte da minha preocupação quando eu falo com as mães nesses primeiros 1000 dias. Aí vem uma outra coisa que me chama a atenção. Eu vi aí algumas falas sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria e sobre a academia e sobre a gente estar tendo que lembrar que nem sempre se estimulou. Eu fui o primeiro presidente do Grupo Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno, que o chefe do departamento, o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria era o Nicola Albano, que era um neonatologista carioca, que era um grande amigo meu. E ele me convidou para presidir o Grupo Nacional, naquela época chamava Grupo Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno. Hoje é um departamento de aleitamento materno muito bem presidido por vários colegas interessantíssimos. Naquela época, a Sociedade Brasileira de Pediatria foi a primeira instituição a falar de estímulo ao aleitamento materno como instituição. Tinha alguns gatos pingados falando, Jaime Muraovski, Zé Martins Filho, Dias Rego no Rio, algumas pessoas, talvez o Sullivan no Ceará. Quer dizer, na verdade, tinha alguns colegas. Mas a gente lembrava, eu sei que o Jaime deve ter uma experiência com a minha, a gente era coqueluche dos congressos, se levavam a gente para falar, e a gente falava de aleitamento materno, e aí, pelo meu estilo, etc. e tal, era um negócio assim, que criava aplauso e criava, esse cara tá louco, a mulherada não está querendo amamentar, isso é bobagem, deixa disso. Tá, aquilo que eu vi aqui falar, esse japonês que veio falar do NAN-HA, não é sério, um leite H, não vou nem falar o nome comercial, tira isso daí, mas veio falar que era o melhor leite do mundo, porque as pessoas acreditavam que não precisava, porque não era assim. Eu trabalhei na Espanha e trabalhei num hospital importante, lá em Valência e em Barcelona.
não se falava em aleitamento materno. Eu passei 2 anos na Espanha antes de ir para a França. Não se falava em aleitamento materno. Aliás, também na Espanha, os recém-nascidos, rapidamente, 1, 2 dias depois, já estavam na fórmula. É um negócio inacreditável. E isso que foi dito aqui, eu acho que por o Cecim, que eu fiquei muito contente de ver ele falar isso, que rapidamente nós conseguimos fazer uma coisa. Quando ele falou de como é que era a incidência de aleitamento materno quando nós começamos, as pessoas que estão aqui e que trabalharam no mesmo grupo, e em grupos diferentes, mas que estavam interessados, a incidência de aleitamento materno exclusivo até 6 meses era abaixo de 10%. Não era, Jaime? Você não acha que era isso? Abaixo de 10%. Hoje, o fato de você ter 60% dos bebês mamando exclusivamente no peito até 4 meses é um troço maravilhoso. Puxa vida. Estamos de parabéns, Jaime. Nós e todo mundo que trabalhou com ele. Nós fizemos muita coisa. O Paulo Bonilha, que foi meu aluno lá na Unicamp, foi residente meu, depois trabalhou no governo passado na orientação da pediatria dentro do Ministério da Saúde. Ele, até ontem, fez uma mensagem para mim, mas ele uma vez me disse que ele achava, com estatística feita no aleitamento, feito na época que ele estava lá no Ministério, que a incidência de aleitamento materno é diretamente proporcional ao seu aumento com a diminuição também da mortalidade infantil. Claro que outras coisas diminuem a mortalidade infantil, saneamento básico, melhor nutrição da mãe, tudo bem. Mas que o aleitamento materno salvou milhares de vidas, eu não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Pode dizer que é exagero, a gente fala as coisas que a gente quer, né? Mas... E aí uma coisa que acho que foi a Maria Beatriz que falou, eu não sei se foi o Sullivan, acho que o Cecim também. Currículo escolar. Quando eu fui secretário de saúde de Paulínia, aqui perto de Campinas, o prefeito me convidou, fiquei lá 2 ou 3 anos, nós criamos um trabalho de prefeitura, que na época não existia nenhum estado, nada, 1980, por aí, 80 e pouco, 84, 85, de aleitamento materno. E mudamos o currículo, Maria Beatriz, desde a pré-escola, onde as crianças tinham aleitamento materno, e elas brincavam de fazer massinha, fazer barrinho, com o motivo do aleitamento materno. Eu guardo até hoje isso, eu dava umas aulas que eu mostrava as fotos das crianças que faziam esses bonequinhos. Depois nós mudamos o currículo na pré-escola, na escola e no que eu chamava antigamente de ginásio, que hoje é ciclo médio, segundo grau, segundo, né? 2, né? Que era o ginásio. Também mudamos o currículo. Ou seja, aí nós não conseguimos chegar na universidade. Na Unicamp, a gente fala de aleitamento materno, mas sabe como é que é o aleitamento lá? Eu já agora sou aposentado, não estou lá presente, mas na maior parte das vezes, assim, uma aula teórica que me convidam para ir dar aula teórica. E alguns colegas que falam esporadicamente. Mas não tem um curso Eu tentei fazer um curso de pós-graduação em aleitamento materno. Aí eles falam, não, traz o Martins para falar de aleitamento materno. Aí eu vou lá, eles brincam comigo, me chamam de Dom Quixote delas Mamas. Aí vem o Dom Quixote delas Mamas. Aí eu entro lá e dou aula. Aí isso que você sim falou, aí tudo bem. Aí, quando você chega para ver o que está acontecendo na pós-graduação, eu tinha uma disciplina de pós-graduação que eu dava na pós-graduação em crianças, em saúde da criança e do adolescente, que eu levei o João Aprígio, eu levei uma pessoa de gente. Eu punha... Eram sobre a saúde da criança e do adolescente, e eu começava com a parte de pré-natal e aleitamento e tal. As aulas que menos as pessoas participavam na pós-graduação eram de aleitamento. Aquilo que foi dito aqui, ninguém está querendo, isso é coisa do Martins, esse bate-papo, tá, deixa para lá, a mulherada hoje não está nem aí. Uma coisa chorosa para mim, às vezes, é ver colegas nossos que mandam os filhos para a gente ver, e as esposas chegam lá, e a gente sabe, ou às vezes elas são médicas também, e às vezes, famílias de médicos, eles não estimulam a amamentação dos filhos. Eu acho que isso você vê também, né, Jaime? Eu acho que você também vê. Ou seja, isso que o Cecim falou é fundamental. Na verdade, a gente depende de uma relação estrutural, filosófica das pessoas, de aceitar os sinais de que é importante. Eu vejo isso com a questão do hábito de fumar. Alguém duvida que fumar faz mal? Que dá câncer? Que mata? Que fumar perto de criança dá um fumante passivo? Acabei de perder um grande amigo meu de câncer de pulmão. Ele nunca fumou. Quem fumava era o pai e o avô dele muito, né? Então, e as pessoas continuam fumando. A gente fala na pandemia, usa máscara e tal. Aí você vai lá na rua, os caras não estão fumando, não estão de máscara e fumando no meio de multidão. Quer dizer, você não consegue provar para os caras uma coisa dessa. Eu fiz com o Jaime, inclusive, uma live sobre a pandemia, né, Jaime? A gente falou sobre isso. Na verdade, eu acho que a questão do aleitamento, viu, Cecim, é uma coisa que eu queria te falar, que é o seguinte.
vai sempre ter um percentual e grupo que nós não vamos chegar aos 100%. A minha ilusão, quando eu comecei a falar de aleitamento materno, é de que um dia a gente ia ter 90% de mãe amamentando. Não vamos chegar lá. Eu acho que o ser humano é muito complicado. Ter conseguido 60% até os 4 meses, 46% é um caminho muito grande. Vamos ver se a gente atinge ou supera a homens que quer 50% até 6 meses. Acho que nós chegamos, dá para chegar lá. Agora, passar de 50%, a gente começa a entrar num grupo. Esse grupo das antivacinas, por exemplo, os caras são contra a vacina, pô. Eles não querem vacinar os filhos de sarampo. Né? Você fala, gente culta, gente inteligente. Não vou, não, pai, da sarampo, da autismo, essas bobagens todas. A amamentação, não, a minha irmã não mamou no peito e está muito bem. E tal. Quer dizer, eles não conhecem probabilidades estatísticas e a desenvolvimento das relações afetivas dentro da amamentação. Né? Outra coisa que eu fico bastante preocupado é o seguinte, é a questão genética, que foi muito bem abordada e que seria interessantíssimo. Alguns trabalhos estão me deixando muito curioso. Como é que é a metilação desses genes, né, Maria Beatriz? Por que o leite humano consegue fazer isso? A primeira vez que eu ouvi falar de epigenética, para valer, foi pelo Jaime. Numa aula que nós estávamos juntos, você deu uma aula aqui em Campinas, lembra? Você veio falar da epigenética, que ninguém falava disso. Agora, hoje a gente está descobrindo que o leite humano faz isso. Ele consegue ou melhorar a expressão de um gene, ou até mudar outro gene. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa inacreditável, né? Que dentro da evolução da espécie, foi graças ao aleitamento materno que a gente conseguiu ir melhorando também. Quer dizer, dentro do meio ambiente, dentro da família e dentro das características. E uma coisa também que me preocupa bastante, né? Além da epigenética, e isso você falou bem, das doenças não infecciosas, né? Crônicas. O que me preocupa é que também o conceito de família está desaparecendo. A gente está vendo que a tecnologia de informática, essa questão de todo mundo falar toda hora, está levando as pessoas a se afastarem das relações familiares importantes que têm a ver com a amamentação com os primeiros 1000 dias. Quem não amamenta bem, quem não fica com o seu filho bem, e que aos 3, 4 meses volta para o trabalho e terceiriza o cuidado do seu filho, é um livro meu chamado A Criança Terceirizada, que agora eu mudei o nome porque estavam dizendo que eu era muito agressivo. Eu chamo de a síndrome dos pais ausentes. Isso é mais bonitinho, né? É assim, mais científico. Porque como é que eu vou... Uma mãe que não consegue amamentar e vai trabalhar precocemente e deixa o filho com alguém que a gente não sabe quem é, pode ser uma avó carinhosa, pode ser uma tia boa, pode ser... Tudo bem. Mas muitas vezes não é isso. Vão para creches precocemente. Você bota a criança com 3, 4 meses na creche. É um dos poucos países do mundo em que a gente bota a criança tão cedo na creche. A imunidade dessas crianças é muito baixa. É por isso que aquela história, entra na creche e volta lá para a gente, doutor, você falou que a amamentar era bom, mas ele foi para a creche, agora ele tem febre toda semana, eu venho aqui todo dia, tem diarreia, tem não sei o quê. E às vezes por causa da situação da creche, por causa das pessoas que levam os seus filhos, etc. e tal. Estou me dando um sinal aqui que eu cheguei, viu, Cecinha, aos 27 minutos, então eu tenho que fechar em 3 minutos para você ficar feliz comigo, então eu vou fechar. Então, terminando essa coisa toda que eu falei, eu não quero deixar uma mensagem de que a gente não vai chegar a 90% ou a 100%, mas eu queria dizer o seguinte, aquilo que foi feito, que se disse aqui, você disse isso também, Maria Beatriz, a gente não pode obrigar ninguém a amamentar. A gente não pode forçar uma pessoa, nem culpar uma mãe que não amamenta. Tem uma estrutura em volta que leva muitas pessoas a não conseguirem amamentar. E existe também aquela coisa de, por que você não amamentou? O que aconteceu? Porque meu leite secou, porque eu não tinha leite, porque as pessoas não sabem como é que faz para manter o leite. E introduzem a famigerada mamadeira com os seus plásticos, com suas latas, que muda totalmente a sucção, e o bebê para de estimular a prolactina. E aí a gente começa a diminuir a amamentação. Toda vez que a gente levanta dados de incidência de amamentação, a gente, até por um cuidado ético, a gente não leva a sério quais são as reais causas do desmame. O que está por trás disso? Eu acho, no pouco que eu trabalhei com isso, que da mulher de classe média e classe baixa, um problema seríssimo é a licença maternidade.
Por isso que aos 40 e poucos, por isso que com 4 meses vai se desmamando progressivamente. É quase certeza, mas eu falo de licença maternidade, mas no dia que eu fui lá no Senado, tinha um grupo de franceses lá que tinham me conhecido lá na França que estava, e tinha uma doutora francesa lá que ficou indignada. Não, você quer que a mulher vá trabalhar, vai perder o seu trabalho, vai perder sua vida. Falei, não estou falando isso. Você tem que garantir que ela possa voltar ao trabalho, garantir que ela tenha seu trabalho, mas você tem que deixar ela pelo menos 6 meses com o seu bebê. É fundamental. Nós mandamos a mãe amamentar 6 meses exclusivo e forçamos ela a voltar para o trabalho com 4 meses. Como é que faz? Então, 29 minutos. Último minuto da minha fala. Eu acho que essas coisas... Eu vejo quando o Cecim bota na internet a programação do curso, que ele bota assim... o melhor curso de aleitamento materno do mundo, né? É o melhor curso do mundo. Eu olhava e falei, nossa, Cecim está exagerando. Eu acho que não, viu, Cecim? Eu acho que é o melhor grupo de aleitamento materno do universo. Parabéns a você. Foi muito bom participar. Foi muito bom ver o Jaime, meu querido amigo. Muito bom eu conhecer você, Maria Beatriz. Eu fui lá em Blumenau, não, em Joinville, né? Não te conheci. Você estava lá? Você estava na minha palestra? Eu não lembro, não falei com você. Parabéns, gostei muito. Se você puder mandar para a gente esse material, eu vou ficar muito contente, tá? Você me manda, eu vou usar, porque é muito bonito. Beijo a todos. Cecim, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Marcos, adorei ver você. Você viu que ontem o grupo nosso lá falou que o seu livro de aleitamento é melhor que o meu. O Paulinho falou isso. Você viu lá? Eu falei, não. O meu livro não é tão bom quanto o do Marcos, mas muita gente já leu e foi traduzido para espanhol. Um beijo para vocês, gente. Amei muito ver vocês. Muito obrigado, Cecim. Deus te abençoe. Final. Obrigado. Obrigado, Zé Martins. Fizesse uma coisa interessante, né? Pegasse tudo e fizesse uma limonada bem bacana. Eu acho que foi bonita a tua fala. Eu acho que tem que ser assim, né? Temos que falar sempre alguma coisa a mais. Você falou bastante coisa a mais. Eu queria que cada um se despedisse. Pode começar pela Beatriz ou pode começar por quem quiser. Beatriz, quer falar alguma coisa no final para despedir, para nós terminarmos? Não, agradecer novamente a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. E espero que... Aqui é minha esposa, viu, gente? Ah, prazer. E o Né, olha lá o Marcos Renato. Oh, que saudade. Cecília. Oi, que saudade de vocês, gente. Falou, gente, pode de vocês. Aqui é casa de velho. Não, mas deixa eles falarem, agora chega. Fala aí, Cecília. Fala, Maria Oliveira. Não, só agradecer mesmo e espero que o público tenha gostado, né? E dar essa oportunidade da gente discutir, foi muito, muito legal, tá bom? Tchau para vocês, foi um prazer. Marcos? Olá, é uma honra estar aqui e é muito bom esse espaço que você conquistou na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Isso é uma política pública. A gente imagina se todas as assembleias legislativas pudessem fazer isso que a gente fez aqui, né? Então, Cecília, você é um grande mobilizador e espero que a gente se encontre de novo no 6º Congresso, porque é sempre um prazer estar com você. E aqui, o meu professor, o José Martins Filho, que escreveu O Desmame Precoce e a Terceirização da Infância, né? No nosso livro Amamentação Bases Científicas. É o meu mestre, que eu acompanho há muitos anos. Muito obrigado por estar com vocês, é uma honra. Jaime? Tem que ligar teu microfone, Jaime. Chegou a nossa rainha lá do lar, a dona Ionar, vai ligar. Aini, desculpa. Nada feito? Não. Pronto? Pronto. Então, Martins estava dizendo que vocês têm saudades do cabelo preto. Meu caso é muito pior. Eu tenho saudades do meu cabelo. Só que isso já faz tanto tempo que eu já nem tenho mais saudades. Mas tem uma coisa, Martins. Quando eu crescer, eu vou querer falar bem que nem você, viu? Você disse que eu faço críticas.
Eu nem acho que faço tantas críticas, mas isso é um bom sinal, viu? Faço crítica porque eu admiro você, gosto de você. Você acha que eu ia perder tempo fazendo crítica para qualquer um? Então, realmente é um sinal do minha admiração e o meu afeto por você. A Maria Beatriz, o Marcos, todos foram muito bons. E você tem um problema, Cecim. Como é que você vai conseguir, o ano que vem, fazer alguma coisa do nível deste ano? O nível desse ano foi tão alto que você vai ter dificuldade em manter esse nível. Agora, o Cecim realmente é uma figura que, não sei se isso já foi notado, que é muito diferente, quer dizer, quase única, eu acredito, porque ele não é professor de faculdade, ele é um pediatra. E olha, o que ele faz, quantos fazem como presidente, não só professor, mas presidente de academias e presidente de sociedades, ele não é nada disso e faz por ele mesmo. Uma coisa assim de um nível como este que ninguém mais faz. O Cecim é muito especial, não sei como ele chegou nesse ponto. Eu o conheci, ele era aliás, uma situação bem dramática, um dia ele conta, e ele era um simples residente, e eu acompanhei, tive a sorte, o privilégio de acompanhar a trajetória dele até chegar nesse ponto, porque, além de ser um excelente pediatra, além de ter uma clínica muito boa e muito bonita, ele ainda faz isso que pouca gente que teria muito mais facilidade faz. Parabéns, Cecim. Espero que o ano que vem você consiga repetir isso. E parabéns a todos que ele convidou e que deram essa contribuição tão importante. E ele se intitula pediatra e educador, né? Ele se intitula... não abro aqui. Estou abrindo aqui. Ele se intitula pediatra e educador. Gostei disso, viu? Eu vou começar a imitar vocês, viu? Quando eu pergunto, o que você faz na vida? Eu sou pediatra e educador. Eu vou fazer o contrário, eu sou educador e pediatra. Mas ele vai me largar, né? Porque eu não sei como ele arruma mais hora. Olha, eu queria... Fala, e eu não posso falar. Pode falar aqui. Eu queria agradecer, hoje foi nosso último bloco, A gente começou com César, depois a Soninha, que está aqui do meu lado, a Keiko, o Moisés, a Cláudia, que falou sobre problemas psiquiátricos, a doutora Renata, depois veio o Sullivan, veio Jaime, veio o Zé Martins, veio o Marcos, esqueci alguém, o João Aprígio e a Luciana. Olha, foram 15 palestrantes, Então, eu queria agradecer a cada um, especialmente, por essa doação, por compartilhar esse conhecimento. O que o Jaime falou ali, realmente eles vieram para cá e mostraram, realmente a essência, Ninguém escondeu o jogo aqui. Então, isso é maravilhoso, Cada um de nós dá o que pode, o que sabe, o que tem. E porque eu acho que todos nós aqui temos uma missão e cada um, dentro do seu reduto, faz o melhor. E a Beatriz, esqueci da Beatriz, a Beatriz também está aí na nossa frente. E agradecer a todos e dizer que foi realmente 4 semanas maravilhosas, e onde aprendemos muito, e a gente tem visto a repercussão disso em todos os níveis, nos comentários, e quando você vê as palestras depois, e quando eu vejo algumas palestras depois, o conteúdo que cada profissional trouxe aqui é ouro, ouro de Ofir, como dizem os pessoal. Então, a gente está com ouro de Ofir aqui, uma turma maravilhosa. Quero garantir que o ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, provavelmente online de novo, se Deus quiser, com 5 semanas ao invés de 4. Ele já está praticamente pronto, praticamente todos que participaram desse ano vão participar ano que vem, e vamos trazer mais alguns reforços, mais ou menos do mesmo nível, para deixar ele cada vez mais brilhante, Agradecer o Zé Martins, especialmente porque ele fala bastante, Deus deu esse dom para ele de falar muito, falar bastante. Mas eu queria terminar minha fala agradecendo
ao meu mestre, ao Jaime Muraovski, né? A quem eu admiro demais, a quem eu me espelho demais, né? Uma pessoa de uma humanidade maravilhosa, né? E eu que acompanho ele onde ele está aí nos congressos, eu digo que ele é uma celebridade. E na pediatria não existe o segundo lugar, né? Só existe uma celebridade, que é o Jaime. Onde a gente passa, todo mundo quer bater foto com ele. Ele naquela humildade, escutando, né? Ele tem uma grande virtude, né? Ele é um excelente escutador, né? Ele escuta todo mundo, né? Ele escuta, ele sabe escutar. E eu fico espelhando nele, né? Eu tenho que escutar mais, porque é escutando que você aprende. Então, agradecer a Mariana, que ajudou a fazer minha aula, Mariana Lodge, que faz as minhas aulas. Eu escrevo, eu acordo de noite e gravo um áudio e depois eu tenho uma inspiração e ela monta a aula e depois eu vou arrumando, né? Agradecer a minha família, minha esposa. Hoje a gente está fazendo 44 anos de casamento, né, com 4 filhos, 6 netos. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nós somos pessoas felizes porque nós temos um conhecimento e compartilhamos esse conhecimento para ajudar quem precisa. Obrigado a cada um de vocês que ficou até hoje conosco. Obrigado à Assembleia Legislativa, ao Fernando que propiciou, o Daniel que está sempre aqui conosco, o Anderson que ficou aqui conosco todos os dias, o senhor lá de cima. Hã? Como é que é o nome dele? E o Moacir, que está lá em cima comandando, e toda a equipe a técnica lá de trás, que a gente não vê, mas que existe um verdadeiro arsenal para poder manter essa divulgação na TV UOL ao vivo, no YouTube, na rádio da Assembleia, tudo estão transmitindo esse evento ao vivo. E saber que daqui a 2 a 3 horas ele já estará gravado e estará disponível para quem quiser ver de novo, assistir. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus nos dê saúde, sabedoria para continuar aqui. Espero vê-los todos no mês de maio, no 6º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, que se Deus quiser será em maio, no mês branco, no mês da doação do leite materno.